Olá, tudo bem? Já estava com saudades de vocês. Bem-vindos ao canal Arque Atualiza, que é esse canal onde a gente discute temas de cidades, urbanismo, história da arquitetura e todos os conteúdos que nos interessam nesses aspectos. Hoje nós vamos ter um vídeo de um assunto que eu adoro e venho prometendo faz tempo para vocês, que é o vídeo sobre Copenhague, tá? Ele é baseado em uma aula que eu assisti quando estive lá, fazendo o curso no escritório do Jan Gehl. E nós vamos contar um pouquinho sobre como Copenhague chegou a ser hoje a principal referência mundial em urbanismo e processos e procedimentos de uma cidade sustentável, de uma cidade humana e uma cidade para pessoas. Então se liga aí, segue o canal, ativa o sininho, se gostar desse vídeo compartilha. Nós vamos trabalhar muito mais agora para trazer conteúdos interessantes para arquitetos, urbanistas, gestores públicos e pessoas preocupadas em melhorar as nossas cidades. Vamos lá? Em 2017 tive essa experiência junto ao escritório do Jan Gehl, onde além do contato conceitual e teórico dos princípios de cidade para pessoas, nós pudemos aprender também como a cidade de Copenhague chegou onde chegou e como ela fez isso. Muitas estratégias que Copenhague vem desenvolvendo desde os anos 60, nós em cidades brasileiras estamos trazendo isto na atualidade. Podemos aprender muito com a experiência de Copenhague, né, principalmente implantação de ciclovias e espaços públicos, e obviamente que não é a ideia de trazer aqui um modelo, e sim uma referência para discussão à luz da nossa realidade latino-americana. Então hoje eu vou fazer esse vídeo de Copenhague, que é um encerramento desse conteúdo sobre estruturação de espaços públicos que eu vim trabalhando desde a metade desse ano. E no ano que vem nós vamos trabalhar aí com muitas novidades em vídeos, aulas, cursos online, enfim, todo um conteúdo que vai interessar muito para quem trabalha, pesquisa e quer saber mais sobre arquitetura. Então, como nós vamos fazer uma aula, eu desde já, vou explicar que essa aula é baseada, então, no curso do Jan Gehl. Então, tem imagens e slides que são de lá e imagens e slides que são meus. Vamos compartilhar a tela, porque uma boa aula de arquitetura sempre tem imagens lindas passando por aqui, certo? Então, já fazia muito tempo que eu queria trazer esse material e estava sem disponibilidade de horário para gravar essa videoaula e, enfim, também sentar aqui e conversar com todos vocês. Essa aula baseada na palestra da Camila Van Deers na aula do Gehl Institute em 2017, e o nosso foco aqui vai ser falar um pouquinho sobre a história de Copenhague e um pouquinho como ela desenvolveu a planificação urbana que faz com que ela seja essa cidade maravilhosa e que ficou por muitos anos como sendo a melhor cidade para se viver do mundo, melhor qualidade de vida, enfim, apesar do difícil inverno que eles têm na Dinamarca, né? São meses sem luz solar, muito frios, né? Em que eles desenvolvem outro tipo de comportamento que não é nos espaços públicos, né? Mas mesmo assim é um país e uma cidade que se estruturou muito em cima do uso dos espaços públicos pelas pessoas, tá? Então Copenhague é uma cidade voltada, né, permeada por água, é uma cidade que não é muito verticalizada, né? Uma cidade que tem um aspecto medieval, ela foi fundada em 1167 e, como as cidades medievais, né, seguia sendo uma cidade muralhada, com fortalezas, né, próxima da água, tirando proveito da presença da água como proteção e também como fonte, né, de alimentação e tudo mais. Em 1650 era uma cidade já grande para a época, 31 mil habitantes, né? Nós sabemos que nesse período da Idade Média as cidades adquirem mais relevância, e é um país até hoje muito pequeno, né? Então tudo que eu estou falando aqui vale e acontece nessa realidade local da Dinamarca e da própria cidade de Copenhague, né? Então era uma cidade que, apesar de ter a sua corte, os seus reis, eles não chegaram nunca a ter o aspecto pomposo das cortes europeias, né? Se nós formos comparar isso com França, com Espanha, mas sim tinha os seus castelos,
os seus reis, a sua muralha. 1750 já está ali com 100 mil habitantes, se vocês observarem o desenho aqui da muralha, protegendo a cidade, então uma cidade muralhada, que vai crescendo dentro da muralha e totalmente protegida, né? E aí, já no século XVIII, um novo castelo, já com aspecto barroco, vai nascendo ali, né, na borda da água, do mar, enfim, e que vai dando esse aspecto também das cortes do século XVIII da Europa. Em um século, a cidade passou por 3 grandes incêndios, né? O maior deles em 1728, em que 2/3 da cidade foi queimada. E no curso, eles destacaram que esta situação dos incêndios foi fundamental para que desenvolvessem a noção de sociedade e trabalho em comunidade, porque eles tiveram que se unir muito para reconstruir a cidade e recolocar ela no patamar em que ela está conhecida hoje. Então, há uma unidade arquitetônica na cidade em virtude desta reconstrução pós-incêndio, tá? E aí, claro, depois, no século XIX, os problemas que todas as cidades europeias passaram, né, do crescimento e adensamento exagerado das cidades, dos problemas das doenças, né, enfim, e que levaram, então, a cidade a, na metade do século XIX, abrir os seus portões, começar a tirar os seus muros e começar a se abrir para esse entorno, tá? Então, pela própria geografia e topologia, a cidade se desenvolveu sempre nesse desenho da mão, né? Eles chamam do finger plan, que em 1947 foi implantado com 5 eixos de crescimento da cidade. E esses eixos foram sendo estruturados até a década de 70, né? Configurando, inclusive, as linhas do metrô, que se vocês colocarem a mãozinha em cima, vão ver ali que é bem certinho esse desenho do Finger Plans, tá? Hoje, a cidade tem um sistema de transporte público extremamente bem estruturado, com bilhete integrado para todas as regiões, e essa mão é trabalhada em diferentes regiões. Então, o preço do bilhete varia conforme a região que você vai cruzar e vai usar, né? Então, quanto mais longe você vai, mais caro você paga o bilhete. Esses desafios que a gente fala da cidade contemporânea também são os desafios que passa a cidade de Copenhague, tá? Urbanização, crescimento, a questão da saúde, da alimentação, da obesidade da população, né? Questão de mobilidade e congestionamentos também passaram por isso, né? E o enfrentamento da sustentabilidade do aquecimento global. Há alguns anos, esta fama de Copenhague começou a atrair pessoas, não mais dinamarqueses, então a cidade recebeu muitos estrangeiros, né? Chegava a receber em torno de 1.000 novos habitantes por mês, e esses estrangeiros com novos hábitos também de vida e alimentares, né? Então hoje Copenhague é uma cidade muito mais internacional do que era 10, 15 anos atrás, né? E ela acabou então crescendo, se expandindo, né? A grande Copenhague hoje, apesar de todo esse crescimento, ela tem somente 1,3 milhões de habitantes, né? E é conectada, então, à Suécia por uma ponte. A cidade hoje se estrutura muito mais voltada para a água do que ela era quando era uma cidade medieval, muralhada, né? Então, essas manchas brancas são as áreas em que a cidade começa a se expandir e ocupar os espaços da água com novos edifícios, com novos bairros, cultivando um design totalmente inovador, contemporâneo, né, como uma estratégia e uma política de se tornar uma cidade sustentável, né? Então, esses novos bairros com essa arquitetura que não é verticalizada, são prédios baixos, mas de uma extrema qualidade técnica, construtiva e de design, né? Então, aqui nós vemos, por exemplo, um desses bairros, ali atrás, bem no eixo da perspectiva, é um prédio de estacionamento que funciona como uma grande bateria. Ele capta toda a luz solar, gera a energia do bairro e ainda no seu terraço tem um espaço de playground, né? Então, esses bairros estruturados, pensados muito mais na mobilidade ativa do que no carro, né?
e trabalhando muito forte com a variedade do design arquitetônico e dessa relação com a água. Então, todos esses novos subdistritos, toda essa parte nova de mobilidade foi pensada dentro de uma estratégia maior de transformar Copenhague em uma cidade para pessoas. Mas isso não vem de poucos anos. Essa estratégia, que o Yangel é o maior embaixador atualmente, ela é uma estratégia que vem lá dos anos 60. Então, nos anos 60, na primeira fase de intervenções urbanísticas e de transformação desta cidade, eles mudaram da imagem da esquerda para a imagem da direita, ou seja, transformaram diversas ruas, principalmente da parte histórica mais antiga de Copenhague, em ruas para pedestres, tirando o carro e dando lugar para o pedestre. Então, essa foi a primeira fase de intervenções, que é a fase de criar o hábito de caminhar pela cidade. Então, eles começaram com uma rua, como vocês estão vendo ali no mapa, e foram expandindo essa pedestrialização, que é uma das palavras mais difíceis de um urbanista falar, né? Com o passar do tempo. E aí, a fase 2 foi dos anos 80 aos anos 2000, em que eles começaram a tirar os estacionamentos paulatinamente. Então, a cada ano tiravam uma série de estacionamentos das praças, porque as praças eram usadas para estacionar os carros, e foram colocando ali, então, mesas e espaços de permanência e recreação, tá? Então, a retirada dos carros foi fundamental para gerar mais espaços para as pessoas. E aí, nisso, a implantação das ciclovias e dos espaços para bicicleta. Então, isso já vem de décadas, né? E também a criação desses espaços de lazer e convivência, reestruturação de fábricas e antigos espaços para uso de gastronomia, né? Usos de lazer e cultura, construção de equipamentos públicos como a ópera, como biblioteca, enfim, todos na borda da água, né? Chama atenção aqui que vocês estão vendo, eles estão sentados bem no bordo da água e não tem guarda-corpo. Não tem guarda-corpo. Isso é real, porque, inclusive, no curso, nos chamaram, né? O professor chamou, americanos, venham aqui ver. Aqui nós não temos guarda-corpo, porque nós trabalhamos com o senso de coletividade. Cada pessoa é responsável pelo seu comportamento e não deve se colocar em risco para gerar um problema para o Estado, que é cair na água. Então, as pessoas são educadas a usar o espaço público e ele não tem guarda-corpo de fato, ao contrário da nossa legislação, que exigiria, nesse caso, um guarda-corpo. Aqui, então, mais edifícios públicos que vêm sendo construídos, as piscinas públicas que eles usam nos dias frios, né? Parques e praias construídas para uso, porque as pessoas não usavam, não se beneficiavam da água, né? E aí, finalmente, a fase que mais nos impacta, que mais chama a nossa atenção, que é a fase 3, que é a fase dos anos 2000 até a atualidade, onde eles estão implantando seus parques ativos, playgrounds e espaços ativos para esporte, lazer e brincadeira. E aí sim estão as obras mais famosas, né, como o Super Killing, foi implantado num bairro de imigrantes, tá? Então é um parque linear que contempla vários quilômetros, tem área mais verde, área mais estruturada, os passarinhos aqui do meu entorno, a área mais verde, a área mais estruturada, e é um parque que tem vários setores, né? Ele não se restringe só à Praça Rosa, que é onde a gente conhece mais pelas revistas de arquitetura. Então, aqui, se olharmos aqui, toda essa linha verde faz parte do parque. Chamar a atenção de vocês que é a primeira ciclovia de lazer implantada em Copenhague, porque lá eles começaram a implantar ciclovias como mobilidade. Então, aqui mais imagens do parque, que em termos de design eu acho sensacional, adoro, apresento os casos, o fato de eu escolher esse parque para apresentar não quer dizer que eu não gosto de outros parques, mas eu gosto muito desse projeto.
ele tem essa praça também, que é uma praça em homenagem às várias etnias do bairro, inclusive Brasil, tá? E todo o design aqui tem alguma inspiração em alguma etnia que vive nesse bairro. E ele vai se conectando, ele vai se interagindo, né? Cada parte, né? Aqui tem brinquedos, tem... Se alguém souber qual é a razão dessa lua crescente com o acidente no meio, eu sei que é uma referência ao islamismo, mas por que do dente? Por favor, comenta no vídeo, porque nem no curso o professor arquiteto da Prefeitura de Copenhague sabia me explicar por que dessa solução. Acho que mandarei um e-mail ao Bjarke Ingels. E aqui tem uma imagem, então, da Praça Rosa, que é uma solução técnica simples, ela é toda em concreto, cimento, tá? E é uma solução de design complexo. Então, vejam, não é nada extraordinário, mas é um desenho muito bem feito e que transforma esse espaço num espaço extremamente sem barreiras, né? Não tem cercamento, isso chama atenção também em Copenhague, com uso de brinquedos, com uso de playgrounds, com uso de espaços que fazem referência às culturas e também que se integram com a arquitetura imediatamente do contorno dessa praça, tá? Fica em Norrebro. Depois tenho dicas aí, se alguém quiser fazer a viagem para Copenhague, posso passar algumas dicas. Outro projeto legal dessa fase é a Praça Israelplatz, né, do Kobe Architects, que tem uma área mais natural e uma área de esportes e uma área de feiras, né? E que antes de ser essa praça maravilhosa que eu vou mostrar para vocês, ela era esse mega estacionamento, tá? Então vejam como temos saída para os nossos problemas. Óbvio que esse estacionamento ele foi parar no subsolo da praça. Então nós temos que começar a pensar em soluções que vão além, né, de só colocar a praça, tirar o carro, mas também de onde colocar esse carro quando eu fizer o projeto da praça. Então, os carros estão no subterrâneo e o espaço hoje é esse aí, tá? Usado por crianças, usado por alunos da escola, né? Então, tem algumas coisas de Copenhague que são interessantes e que eu comento daí nos cursos, que vão ser os cursos online, onde a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas vejam só, a presença da água e a liberdade que as crianças têm nesses espaços públicos, né? Aqui também imagens dos pátios internos das edificações, que eles também estruturaram como espaços semipúblicos, né? Então, tirando aquela aridez e colocando plantas, tirando espaços passivos, criando espaços ativos, né? Onde as crianças possam brincar, né? A cidade tem 125 playgrounds, isso em 2017, talvez hoje 2020 tenha até mais que 125 playgrounds, e todos eles mapeados, super bem estruturados. Quando você chega no aeroporto, você já pega o guiazinho Copenhagen para crianças e pode levar o seu filho num dos 125 playgrounds gratuitos que a cidade possui, né? As crianças por lá andam muito de bicicleta e têm acesso a esses espaços públicos sensacionais que fazem toda a diferença. Essa aí é a minha filha pulando numa cama elástica pública na cidade de Copenhague, né? Então, é uma cidade que vem se estruturando, né, de paisagens duras para paisagens leves, tirando os pisos, usando grama, tirando a parte mais árida e usando soluções que possam drenar água, ser sustentáveis, melhorar a qualidade de vida. Mas isso faz parte de um projeto maior, que é o projeto de que toda a população de Copenhague deverá ter, em breve, um parque ou praça a 15 minutos de caminhada. Em 2015, 90% da população já tinha acesso a 15 minutos de um parque ou praça, né? A gente sabe, como arquiteto urbanista, que o espaço público ele aumenta a avaliação, né, dos imóveis. Então, um imóvel que fica localizado próximo a uma praça, ele vale mais no mercado imobiliário, né? Então, esses investimentos todos que são feitos de rua ou de espaço árido em espaço público, ele, além de melhorar a qualidade de vida, ele também economiza em saúde pública, em saúde psicológica, né?
Então, essas intervenções, essa criatividade no usar os espaços públicos e nos espaços residuais, ela vai valorizar a cidade, vai atrair empresas, vai atrair pessoas que gostam de viver numa cidade que tem espaços públicos de qualidade e vai reduzir investimentos em saúde pública. Então, essas ideias, os jardins urbanos, as hortas urbanas, o trabalho todo junto com trazer as pessoas para fora, trabalhar em sistema de mutirão, né? São ideias importantes e que podem ser usadas de referência para as cidades brasileiras, né? Piscinas públicas, espaços públicos para tomar sol, né? Como é o caso aqui da piscina pública também, projeto do Bjarke Ingels, e que podem também ajudar depois na solução de problemas de alagamentos, de problemas de drenagem, né? Criando jardins de água, criando soluções que deixem o espaço público, além de bonito, funcional, né? Os jardins de chuva, não é jardim de água, é jardim de chuva. Deixa o espaço público funcional, bonito e com uma inteligência de solução. E agora, Copenhague, como já passou por todas essas fases, está se estruturando como uma das cidades inteligentes, né? Então, uma cidade conectada, que vem trabalhando com diversos projetos inovadores, né? De uma cidade que tem acesso à internet, que tem acesso à energia solar, né? E trabalhando no futuro muito mais integrada com a água, muito mais integrada com o pedestre, muito mais conectada com a natureza, com a produção dos alimentos que é feita no entorno também. Então, Copenhague não é só a cidade, Copenhague também é a cidade, a região, a forma de produzir, o design, a qualificação desses espaços. Então, essa solução de design que a cidade vem aplicando, todos esses projetos inovadores, eles fazem parte de um pensamento muito mais amplo que vem desde os anos 60 e que nunca deixou de ser constituído em Copenhague. E isso é que nos faz ter tanto interesse em conhecer a cidade, que vale muito a pena, né? Então, a ideia é, quando a gente terminar com essa função de pandemia, poder criar um grupo e levar até lá, porque realmente são experiências que valem a pena ser conferidas e ser aprendidas para trazer como referência, como ideia, né? Como sensibilização para as nossas cidades. Muito obrigada por você estar assistindo esse vídeo. Recebo aí contribuições, gostaria de que vocês também pedissem mais conteúdos, enfim, para gerar mais material. E volto a lembrar de vocês seguirem aí, se inscreverem no canal Arque Atualiza, seguir Arque Atualiza no Instagram e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Um beijo grande e até o próximo.